Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Tenório, missionário católico, grupo de oração Chama de Amor, paróquia de Santa Rita de Cássia, Tucuruí, Pará. Eu estive agora há pouco, na verdade, há um pouco mais de 2 dias atrás, participando da semana de formação no seminário menor Padre Josimo, na cidade de Cametá, onde nós tivemos a oportunidade de estudarmos o documento 111, que tem como tema e a palavra habitou entre nós, que está lá em João, no capítulo 1, versículo 14. Mas só a título de informação. Mas o meu intuito de estar aqui gravando esse vídeo, de uma certa maneira, me vem uma preocupação muito grande no coração pelas coisas que estão acontecendo ultimamente em relação a muitos comentários de até uns ditos doutores da igreja, de entendidos, de pessoas que acham que conhecem profundamente a Igreja Católica, que se postam de pais espirituais, de pessoas na mídia insuflando o povo católico contra a própria Igreja, contra o colegiado dos bispos, da CNBB, muitas das vezes até chamando os bispos de comunistas, disso, daquilo outro. E ultimamente, hoje, também tive a oportunidade de ver dois vídeos, um de um ex-membro da Canção Nova, que é adepto da homeschooling, a escola em casa, os filhos sendo educados pelos pais e aquela coisa toda, e outro que era um olavista, e fã. Os dois, são fãs do Bolsonaro, são bolsonaristas e tudo mais. Bom, e aí diante dessa preocupação, eu resolvi gravar esse vídeo, como católico que sou da Renovação Carismática Católica, e sou pregador da palavra, e procuro ser o mais coerente possível com a palavra e o mais coerente possível com a igreja. E vi esses vídeos onde essas duas personalidades criticam a campanha da fraternidade, Estão aí nos YouTubes da vida e criticando, chamando, dizendo que não está certo, que a campanha da fraternidade não é da igreja e aquela coisa toda. E a gente sabe que a campanha da fraternidade ela é baseada na passagem de Mateus, no capítulo 14, no versículo 16, que a gente vê um dos episódios depois da morte de João Batista, que em seguida vem a narração da primeira multiplicação dos pães, do milagre dos pães, Jesus que realiza o milagre da partilha dos pães. E a CNBB, muito sabiamente, através dos seus bispos, do colegiado dos bispos, vendo a situação do povo de Deus, como se encontra o povo, lança a campanha da fraternidade, com esse tema, fraternidade e fome, e o lema dai-lhe vós mesmos que comer, de João 14,16. Eu, inclusive, eu passo a ler e depois vou fazer o meu comentário, tá certo? Capítulo 14, versículo 16. Mas eu vou pegar todo o texto, que é para não incorrer em erro. Primeira multiplicação dos pães. Também lembrando que essa multiplicação dos pães também está narrado lá em Marcos 6, e em Lucas 9 e João 6, tá?
A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiam a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com ela e curou seus doentes. Primeiro, curou seus doentes. Caiu a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. E Jesus, porém, respondeu: não é necessário dar-lhe vós mesmo que comer? Olha só, não é necessário, não é necessário, dar-lhe vós mesmos que comer. Mas, disseram os apóstolos, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele, quem? Jesus. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram, ficaram saciados, fartos, e dos pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar ante deles para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Pois bem, o tema da campanha da fraternidade, meus queridos, diz fraternidade e fome, e o lema, dá-lhe vós mesmos que comer. E olha só uma coisa interessante, né? E quando Jesus ordenou, dá-lhe vós mesmos que comer, Jesus ele estava afirmando, meus queridos, nessa passagem, ele estava afirmando que o que eles possuíam era o suficiente para ser multiplicado e repartido com a multidão, né? Só que acontece o seguinte: eles desconheciam o que o Senhor era capaz de fazer com tão pouco. 5 pães, 2 peixes, cevadas de peixe e 2 peixes, né? Para tanto 5.000 homens, exceto as mulheres e as crianças. Jesus ele sabia que o lugar era deserto, que a hora era avançada, que a multidão estava faminta e tudo mais, beleza. Mas ele tinha um plano especial para alimentá-la, né? E o que os discípulos não sabiam é que eles mesmos estavam inseridos nesse plano, nesse projeto do Senhor. Eles pensavam que a única solução para o problema, né, era despedir a multidão, era mandar todos embora, porque eles não tinham o suficiente para eles. Mas eles não sabiam que o Senhor queria usá-los. Olha só, o Senhor queria usá-los para que aquela grande obra acontecesse. Ele ia usar o pouco que tinham para saciar aquela grande multidão. Que plano maravilhoso isso, né, meus irmãos? Assim, e essa história, meus irmãos, ela se repete nos nossos dias de hoje. Apesar de muitas vezes desconhecermos o que o Senhor pode fazer, né, com a nossa pouca força, com os nossos 5 pães e os 2 peixes, né? Ele sempre quer nos usar, contar conosco. Ele sempre nos coloca nos seus projetos, meus irmãos. Sabe, ele mesmo disse: eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Né? Isso está lá em Jeremias 29:11. Nós complicamos a situação quando ela é tão bem simples, sabe? É só colocar o pouco que temos, meus irmãos. É só colocar o pouco que nós temos nas mãos daqueles que podem multiplicar.
Não havia necessidade da multidão ir comprar comida nas aldeias, como queriam os apóstolos, sabe? Não havia necessidade. Ali estava o pão vivo que desceu do céu, sabe? Meus irmãos, quando a igreja nos fala, através dos seus bispos na CNBB, dá-lhe vós mesmos comer, a igreja, ela não pode, ela nunca pode ficar alheia às necessidades, aos problemas sociais, porque a igreja está inserida no mundo, meus irmãos. A igreja está no mundo, a igreja caminha pregando, anunciando a palavra de Deus, mas ela não é alheia às necessidades do seu povo. O povo passa fome, a natureza está sendo depredada, muitos pais desempregados, muitas mães desempregadas, sabe? Muitas pessoas necessitando do básico. E aquelas que têm muito lutam para ter mais ainda. Não repartem com aqueles que têm, que não têm, aliás, que não têm. Aqueles que têm não repartem. E o pior, que tem gente que ganha dinheiro e sobrevive às custas da miséria dos outros, às custas da miséria do irmão. Agora, recentemente, se nós formos ver, né, uma vinícola famosa no Rio Grande do Sul, né, com os melhores vinhos, mas a peso o quê? Da escravidão do outro, da exploração do menor. Irmãos, nós devemos sim pregar a palavra de Deus, anunciar a boa nova de Deus, a libertação de Deus, sabe, aos irmãos. Mas nós não podemos, e a igreja não pode ficar alheia às necessidades dos outros. É muito fácil criticar a CNBB porque levanta uma situação social. Nós não podemos fechar os nossos olhos a essa situação que está acontecendo. E esses que vêm a público em vídeos, em canais, né, que tem trocentos seguidores, eu não tenho nenhum seguidor e não faço questão disso. Quem está falando aqui é um desempregado, é um homem que está batalhando. Eu tenho uma web rádio chamada Web Rádio Imaculado Coração, que é voltado para o povo católico em geral e até povo gospel também. E luto para manter a minha rádio no ar, que é um patrocínio barato, R$40 apenas por mês, e luto para sobreviver, para ganhar o pão de cada dia, que a rádio não está me dando retorno. E aí, homens que têm canais com mais de 600 mil, 700 mil, vêm falar mal da campanha da fraternidade, falar mal dos bispos. Sabe o que é que você está fazendo, você que está fazendo isso? Eu vou dizer uma coisa sincera. Se eu fosse bispo, eu já tinha excomungado você fazia há muito tempo. Porque não é de hoje que vocês vêm batendo na igreja, nos bispos. Não levanteis as vossas mãos contra os meus consagrados, contra aqueles que eu consagrei. Não levanteis vossas mãos. E vocês, dia e noite, vocês estão nas redes sociais criticando, batendo nos bispos. Quando chega nessa época agora, na campanha da fraternidade, porque a igreja está de olho não somente nas almas, mas também na necessidade do ser humano, na necessidade do pão, na necessidade do comer, do vestir, do calçar, do remédio, da moradia, do transporte. É fácil você pregar a palavra de Deus para quem está de barriga cheia, né? Para quem tem seus canais com 700 mil, 1 milhão de seguidores, né? Que está ganhando com o canal monetizado, né? Que fuma charuto, né? Um dos aí que
fez o vídeo esses dias, que fuma charuto igual Olavo de Carvalho, né? Fuma charuto cubano, charuto importado, toma vinho, mora em casa boa, né? É fácil. Mas olha para quem está do teu lado, meu irmão, antes de criticar a Igreja Católica, antes de criticar os bispos, antes de criticar a campanha da fraternidade, olha para o lado, olha para aquele que está passando fome, olha para aquele que está sem moradia. Tira então um pouco dos teus 700, 1 milhão de seguidores aí do teu canal, do dinheiro que tu ganha no canal, no teu canal, tira e dá para os pobres. Faz isso. Faz igual aquela ordem que Jesus deu para o jovem rico. Ah, tu vive todos os mandamentos? Beleza, vai, vende tudo e dá aos pobres. Faz isso. Antes de criticar a igreja católica, antes de criticar os bispos, lava a sua boca com sabão. Se penitencie nessa quaresma. Vá confessar que aquele que não está com a igreja está contra ela. E a gente sabe muito bem que quem veio para dividir foi o diabo, o divisor, o diabolo, o divisor. Foi ele que veio para dividir. Não fique em rede social, meu amigo, meus amigos aí que eu vi os vídeos agora, não fique em rede social dividindo o povo de Deus, plantando mentiras a respeito da CNBB, a respeito dos bispos. Fiquem todos na paz, Deus abençoe, salve Maria.